Olá, caros alunos, eu sou a professora Luciana Rodrigues, sou professora da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica. Nós vamos agora, nesse momento, assistir uma aula, como se fosse uma revisão para vocês, tá certo? Da disciplina, porque logo vocês vão fazer a prova. Então vamos rever algumas questões aqui do nosso e-book. Vocês viram meus vídeos, certo? Então vamos reforçar agora a partir desse momento, tá bom? Se tiver alguma dúvida, coloquem lá no ambiente virtual de aprendizagem, conversem com o seu tutor, tá certo? E estamos aqui disponíveis para ajudar você. Gostaria também de parabenizar você por ter escolhido para ser aluno da educação à distância, isso é muito importante. E eu sei que é um grande desafio para vocês estudar, né, à distância, mas com certeza vocês vão alcançar os objetivos de vocês se vocês forem pessoas autônomas, pessoas que acreditam em você, no seu estudo, e vocês vão conseguir êxito com certeza, pessoal. É muito importante que os alunos da EAD saibam que é interessante gostar de leitura, ter senso crítico, ter capacidade de pesquisa, né, de localizar, tirar dúvidas através de pesquisa. Todos esses aparatos são atribuições que os alunos da educação à distância devem ter, né, para não abandonar o curso. É muito importante que você procure se motivar, né, e saber que você está estudando na modalidade que mais cresce no país, tá? A presencial está diminuindo cada vez mais e os alunos da EAD estão sempre nas primeiras colocações. Então, parabéns para vocês, tá bom? Então, vamos continuando, né? Nós vamos estudar, o foco dessa aula é a unidade 1 e 3, mas nós vamos ver um pouquinho mais, tá bom? Então, essa é a metodologia da pesquisa científica. Espero que você esteja gostando do e-book, né, da leitura do e-book. Fiz com muito carinho para vocês, tá bom? A unidade 1 são os primeiros passos para conhecer o que é ciência, tá? Vou adicionar aqui para a gente ir acompanhando, né, a nossa canetinha. Bom, primeiros passos para conhecer a ciência, tá certo? Bem, vocês já ouviram muito falar dessa palavra conhecimento, não é verdade? Com certeza, muitas pessoas falam, ai, fulano, você tem muito conhecimento de causa, você tem muito conhecimento na língua portuguesa, você tem muito conhecimento em jogos, não, você sabe muita coisa disso, daqui, pronto. Conhecimento quer dizer que a pessoa, ela entende sobre o assunto, né? Mas ninguém nasce sabendo das coisas. O conhecimento é uma atividade de aprendizado, né? E sempre o objetivo do conhecimento que vocês estão vendo aqui é a busca da verdade, certo? Busca da verdade. Sempre, todos os tipos de conhecimento ele busca a verdade, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Os tipos de conhecimentos, tá? Nada nasce do vazio, né? Tudo através das experiências que acumulamos nós, seres humanos, que temos a cultura, né? Na nossa veia. E aí nós precisamos sempre estar em busca de novos saberes, tá certo? Vamos discutindo aqui, né, gente? Você já ouviu falar dos profetas da chuva? Quem já ouviu falar dos profetas da chuva? Quem? Eu já. Tem até programa na televisão que quando está próximo, né, do inverno, das estações chuvosas, o SEMAS, junto com os profetas da chuva, se reúne através de um evento e aí eles falam, né, sobre a estação chuvosa, se vai ter chuva, se não vai. Então, os profetas da chuva, o que eles fazem? Observam a natureza, não é verdade? Para sair um resultado. Eles utilizam aqui a observação e as experiências dos seus antepassados, né? Quem nunca ouviu falar do cristianismo? Todo mundo, né, gente? A gente mora num país cristão. E budismo, que são os seguidores de Buda. Então, também já ouviu falar, tá? Então, o que distingue um conhecimento de outro é a forma de como os instrumentos são utilizados para interpretar a verdade e, principalmente, como esses instrumentos são utilizados, tá? Vocês vão entender um pouquinho mais na frente, quando a gente for estudar as características de cada tipo de conhecimento. Aqui a gente vê as características do profeta da chuva, que é o quê? O conhecimento popular, e o cristianismo, que é o conhecimento religioso, tá? E é justamente isso que eu quero falar com vocês, os 4 tipos de conhecimento. O conhecimento popular, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso e o conhecimento científico, tá? Aqui não quer dizer que está em ordem de importância, não é isso, né? Nosso objetivo não é falar quem é importante, quem não é, quem é racional, quem não é. Aqui estamos falando que existem esses tipos de conhecimentos e que a gente faz parte do nosso dia a dia, que a gente não pode
isolá-los, né? E nem podemos desprezá-los, tá? Vamos ver características de cada um. É importante, pessoal, vocês saberem as características de cada um desses conhecimentos para a prova, tá? É muito importante. Então, o objetivo, assim, vamos falar para vocês aqui algo bem interessante, o conhecimento popular. Eu vou falar um pouquinho, não de quem é mais importante, mas uma questão cronológica, né? Então, o conhecimento popular vem primeiro, tá? Depois vem o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e depois o conhecimento científico. O conhecimento científico ele é mais atual, tá? E tem menos tempo de utilização e está em constante transformação. Então, o objetivo do conhecimento popular é o quê? Respostas práticas para a vida. As pessoas elas questionavam sobre a vida delas e elas queriam a resposta prática dos seus problemas. Ela queria resolver seus problemas. Lembra, pessoal, daqueles tabus que nossos pais falavam, né? Ai, não faz isso, não faz aquilo, não veja isso, não faça isso, não faça aquilo. Todo o objetivo do tabu é deixar o que a pessoa viva, né? Eles tinham medo de acontecer alguma coisa com as pessoas e aí que eles faziam, colocavam regras, tipos de regras de como conviver, para que as pessoas pudessem ter medo e seguir essas regras, né? Tá? Então, faz com que as pessoas busquem o quê? Soluções pragmáticas, ou seja, práticas, né? Para o quê? O seu dia a dia, através de repetição, de observação. Então, o conhecimento popular, pode-se dizer que não é que ele é o mais simples, mas é o primeiro, que é aquele que é do dia a dia das pessoas, né? Que é passado de pai para filho, ó, passado de gerações, tá? E que você não precisa de uma experimentação, só precisa acreditar. E as pessoas seguem o conhecimento popular. O conhecimento religioso, vou explicar logo o conhecimento religioso para vocês, para depois entrar no filosófico, tá? Então, conhecimento teológico ou religioso. Essa palavra teologia é muito conhecida, né? Deus como centro, tá? E religioso, dá na mesma. É aquele que é movido através da fé das pessoas, né, gente? Tá aqui, ó. Fé pelo divino, pela crença religiosa. Não pode, por sua origem, ser confirmado ou negado. Depende da formação moral das crenças de cada indivíduo. Ou seja, se você crê através de uma fé, ou seja, de um acreditar sobrenatural, você está praticando o conhecimento religioso. Ele é extremamente importante também para buscar a verdade, para fazer com que as pessoas se mantenham vivas, e ela depende muito da cultura local, onde já está inserida, né? Depende muito da época. A gente não precisa estar confirmando ou negando, basta somente acreditar. Se você tem fé, se você acredita numa religião, você só segue. Se você começar a questionar, você não está tendo mais fé, você não está seguindo mais a religião. Se você não se identifica mais com a religião que você está, tem outras, né? Eu só sei que o ser humano, de acordo com a antropologia, é um ser religioso. Ele é espiritual, assim, ele não é aquele espiritual. Ele é um ser que busca o divino. Para ele, as explicações estão no divino. E é um ser que é muito maior do que ele, tá bom? Então, assim, outra situação interessante aqui, ó, milagres, né? Pessoas que acreditam em milagres. Pessoas que acreditam em doente, em reencarnação, em espíritos, e assim vai, tá? Vocês já ouviram falar, por exemplo, tem milhares de religiões diferentes no planeta, vocês sabem, né? Santo Daime é uma religião bem interessante, né? Principalmente no norte do nosso país, que eles acreditam conversar com Deus através de um ato religioso, né? Que eles fazem de rituais, através de chá de uma planta, que eles entram em transe e lá eles acreditam, né, a partir daquela planta, que eles estão se comunicando com Deus, estão mais próximos de Deus. Então, assim, eu gostaria muito que vocês pesquisassem sobre os tipos de religiões que existem na cultura que você faz parte aqui brasileira, para vocês verem se vocês encontram uma religião diferente. E outras culturas, gente, tem muitas culturas espalhadas aí no mundo todo, né? Por exemplo, na cultura africana, o animismo, né, que eles acreditam nos animais, nas forças da natureza, até mesmo nossos indígenas, né, eles acreditam muito nas forças da natureza, tá? Pesquisam sobre isso. O termo religião é utilizado para nomear o conjunto de crenças e valores que norteiam a compreensão de um mundo, de um grupo social calcado em verdades divinas. Então, quando uma sociedade ele acredita no ser divino, que é sobre ele, acima dele, ele está fortalecendo o conhecimento religioso, né? Aquela comunidade
aquela cultura. É muito difícil encontrar registros de um grupamento humano que não apresente algum tipo de crença religiosa, como eu já falei para vocês. Por isso, há quem defende que a religião é um fenômeno inerente, intrínseco da cultura humana. É legal, né? Justamente o que eu tinha comentado aqui com vocês, tá bom? Pronto, depois do conhecimento religioso, a gente vai para o conhecimento filosófico. Eu falei para vocês, conhecimento popular, conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento científico, tá? É uma ordem cronológica. O conhecimento filosófico. Você já ouviu falar da palavra filosofia? Pronto, tem muita gente que quando escuta a palavra filosofia já fica todo se tremendo. Não sei porquê. Acha que é chato. Ah, não, são pessoas chatas que gostam de filosofia. Um bocado de velhos, né? Olha o que as pessoas falam. E não sabem quanto é legal a filosofia, pessoal. A palavra filosofia significa amor à sabedoria. Vocês concordam que falta muita sabedoria na nossa cultura hoje, né? Nossa sociedade hoje? Falta, né? Reflexão, utilizar o raciocínio, a razão para a tomada de decisão. Falta muito isso. Então, a filosofia é o que deveria fazer parte também da vida das pessoas. Vocês concordam? A questão é que as pessoas compreendem a filosofia como algo chato, porque você precisa ler, refletir, as pessoas são imediatistas, elas gostam de as coisas rápidas, velocidade, né? E filosofia é reflexão. E a gente tem perdido isso, e isso tem dado sérias consequências para a nossa vida social hoje, né? Então, o que é o conhecimento filosófico? É o fruto do raciocínio e da reflexão humana. É inerente ao ser humano, que é racional, né? Ele reflete, ele raciocina, então a filosofia é o resultado disso. É o conhecimento especulativo sobre fenômenos gerados, conceitos subjetivos. Busca dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência. Aí vocês dizem, gente, filosofia é coisa de gente doida, porque fica fazendo perguntas. Gente, o que somos nós sem questionar, sem fazer perguntas? O questionamento é importante para a nossa vida. A gente tem que questionar nós mesmos. A gente questiona nossa família, nossa religião. A gente questiona tanta coisa. A política, né? A sociedade, o nosso emprego, o nosso trabalho. Como é que a gente vai crescer sem questionar? Nós temos que questionar. Temos que refletir sobre a nossa vida. Então, ele lida com justamente a questão da razão através dos fenômenos, dos conceitos subjetivos humanos. O que é o conceito subjetivo? É aquele da reflexão humana, do homem, que assim, por que nós vivemos na sociedade? Por que nós estamos nesse formato de cor, formato social? Por que a comunicação é assim, né? Então, a subjetividade é aqueles questionamentos que as pessoas têm no lado psicológico delas, né? E tem alguns filósofos que eu gostaria que vocês procurassem, gente. Deleuze, né? Félix Guattari, Michel Foucault. São filósofos da Europa, mas têm seus materiais traduzidos para o português. Pesquisem na internet sobre esses três. E eu gostaria muito que vocês procurassem o Mário Sérgio Cortella. Pense, carnal, pense, só gente boa, tá? Para vocês olharem no YouTube e procurarem pessoas interessantes para assistir, tá bom? Conhecimento religioso já falamos. E agora nós vamos conhecimento científico. Bem, vocês concordam comigo que vocês estão estudando conhecimento científico? O conhecimento científico, ele tem como base o conhecimento proliferado pelas universidades. O conhecimento científico, ele é iniciado dentro das universidades, pessoal. Sem universidade, sem pesquisa, sem conhecimento científico, não tem como a gente ter ciência, não tem como a gente criar essas coisas novas, né, que constantemente estão sendo elaborados para a nossa vida em sociedade, para o nosso bem-estar social. Não adiantava, né? A gente precisa do conhecimento científico. Parabéns para você querer estudar, aumentar o nível de conhecimento e aderir ao conhecimento científico, tá? É o conhecimento racional, lembra alguma coisa, né? Filosofia, sistemático, ou seja, precisa de uma sistematização e exato da realidade. As constatações são por meio de quê? De experimentações, e não apenas pela razão, como ocorre no conhecimento filosófico, ou pela fé, que é o conhecimento religioso. Pessoal, o conhecimento científico, ele é muito mais robusto, muito mais elaborado, né? Ele precisa de experimentação e resultados bem concretos para você chegar a um resultado final, tá?
pesquisas às vezes de 20 anos, pesquisa de uma vacina que dura 20 anos, olha, o coronavírus está sendo feito em um ano e pouco. Isso é um recorde, porque precisa de muito teste. O conhecimento científico, ele é o resultado de muitos testes, vocês podem de acerto e erro para conseguir um resultado. É muito sério, né? E ele usa a razão, igual o conhecimento filosófico. Mas não é só a razão, tá entendendo? Tem aqui algumas características do conhecimento científico. Olha, gente, certo? É racional, atém-se aos fatos, é analítico, é comunicável, busca explicar leis, é explicativo, é mutável e é útil. Eu fico perguntando, é mutável, Luciano? Se é um conhecimento que é resultado de tanta reflexão e muda, graças a Deus, né, gente, que muda. Se o conhecimento científico não mudasse, a gente não teria evoluído tanto. Inclusive no que a gente está usando agora, o computador. Imagina os computadores dos anos 70, como é que eles eram, era o tamanho da nossa casa, para fazer um pequeno cálculo, né? Hoje nós estamos com notebook, nós temos tecnologia, nós temos o celular nas nossas mãos. Tudo isso é intuito do que? Da ciência, ela está mudando constantemente. É aquela busca, né, dos cientistas quererem melhorar cada vez mais. E o que é o conceito de ciência? Já que a gente fala do conhecimento científico, né? Entende-se por ciência uma sistematização do conhecimento, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se desejam estudar. Para produzir ciência, só é possível por meio de um método científico. Pessoal, a ciência, ela precisa de uma metodologia, por isso que a disciplina é o quê? Metodologia da pesquisa científica. O passo a passo para chegar ao resultado, tá? Não adianta só você ficar raciocinando, ficar usando a razão, experimentando, se você não sistematizar. Se você não souber testar, se você não souber procurar os resultados, tá? Luciana, quer dizer que uma pesquisa pode ter resultado diferente? Pode, gente. Depende dos instrumentos que está sendo utilizado. Depende das análises que vocês estão utilizando, tá bom? Tem algumas ramificações aqui, né? A ciência, ela é dividida em ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas. As ciências humanas, elas lidam aqui, ó, vocês estão vendo aqui, elas ligadas justamente com o comportamento humano, a subjetividade humana, os cursos como direito, sociologia, psicologia, administração, etc., elas são das ciências humanas, né? E as ciências exatas, elas lidam com números, né? Com raciocínio através dos números, de dados estatísticos, tá? De medição de algo, mensuração de algo, né? Então, as ciências exatas são divididas em engenharia, física, química, computação, etc., que usa muita matemática, muito números, né? E as ciências biológicas, aquela que lida com a saúde, com o bem-estar das pessoas, dos animais, dos reinos, né? Então, tem a biologia, a enfermagem, a medicina, etc. A odontologia, são ciências que lidam com a vida e com o bem-estar da população e dos reinos, né? Esse foi um pequeno resumo da unidade 1, tá certo? Pessoal, estudem bastante, tá? A unidade 2 eu vou aqui pincelar, porque vocês vão ler com mais calma no e-book, né? Mas o objetivo é a unidade 3, que a gente vai focar já, né? Então, pesquisar significa o quê? A forma bem simples de procurar respostas às suas dúvidas. Então, assim, você está buscando solucionar um problema, tá? E aí, para você solucionar um problema através da ciência, vocês vão usar o quê? Os processos científicos, que é a famosa metodologia. Tá certo? Então, para você fazer a pesquisa, você precisa organizar anteriormente para você fazer uma pesquisa, porque toda pesquisa ela tem o objetivo, um resultado final, né? E para ter um resultado final eu preciso investigar muito bem. E o que significa a palavra método? Preste atenção, que tem várias palavrinhas aparecendo aqui para vocês, né? A palavra grega, né, que quer dizer caminho a ser percorrido. Método, então, é a ordenação de um conjunto de etapas a serem cumpridas no estudo de uma ciência. Então, é o passo a passo para você conseguir um resultado final, tá certo? Da investigação. E aí, a metodologia, essa palavra, ela é usada em vários itens. Pessoal, enfim, numa pesquisa, no capítulo de TCC, na monografia, em artigos, dissertações, relatórios, nós usamos a palavra metodologia para descrever o quê? Como é que foi realizado isso? Então, passo a passo, os detalhes, nós chamamos de metodologia, tá bom?
Nós temos tipos de pesquisa, tá? Tem a pesquisa quantitativa e as pesquisas qualitativas. Pela palavra já sabe, né, gente? Quantitativa é quando ela traduz a verdade, a realidade, né, a fita das pessoas através de números, tá? Através de técnicas estatísticas. Pesquisas qualitativas, ela já está ligada ao quê? Ao subjetivo, né? Voltamos ao subjetivo. É a subjetividade do sujeito e não em números. É como as pessoas pensam, como é que elas convivem, como é que elas trabalham, exercem sua função, como elas reagem a determinados assuntos. Isso aí é uma pesquisa qualitativa, tá bom? E existem alguns tipos de método. Luciana, por que eu tenho que saber isso aqui? Para saber escolher. Né? Se você vai fazer uma pesquisa, você tem que escolher qual a metodologia que você vai utilizar. E são só esses métodos aqui, né? A gente tem muito mais, tá? Aqui são só algumas mais utilizadas nos cursos de vocês. Então, a bibliográfica, documental, pesquisação, experimental, estudo de caso, etnografia. E tem outras, né? A dialética marxista eu já usei, né? Tem fenomenológica, também já usei, né? A pesquisação também já usei, ó. Isso aqui é super legal, tá? Então, o que eu gostaria? Que vocês olhassem no e-book as características de cada uma delas, tá certo? Para poder vocês aderirem no futuro. Agora, o grande objetivo é a gente ir agora para a unidade 3, certo? Quais são as técnicas que vão apoiar a minha pesquisa? Pessoal, quando vocês forem fazer qualquer pesquisa, seja para uma disciplina, seja por TCC, né, quem vai fazer aí, alguns cursos vão fazer TCC, né, serviço social, pedagogia, né, os outros cursos não, mas tem muito trabalho, viu, para fazer. Não sei se letras faz, acho que sim, o curso de letras também faz TCC. Enfim, vocês precisam usar algumas técnicas para ajudar vocês a construir as pesquisas de vocês, a procurar os resultados, né. E no livro ele ensina aqui uma técnica que é o resumo, tá, resumo. Como é que eu faço o resumo? Imagine, né? As professoras de vocês já pediram vocês para fazer resumo, né? E muitas vezes as pessoas pegam o resumo e do jeito que está no texto, copia exato que está no texto. E não é assim, tá? É uma apresentação sintética, ou seja, resumida, seletiva de ideias de um texto, que você usa o quê? As suas próprias palavras, tá? Que tem ligação com o texto do autor. Não é simplesmente copiar e colar, gente. É com as suas palavras, certo? Então, resumir e apresentar com as próprias palavras os pontos relevantes de um texto. A reprodução das frases do texto, em geral, mostra que ele não foi compreendido. A colagem de fragmentos do texto original não é um resumo, tá? Você lê o texto sem parar. Segunda vez, você vai ler o texto sublinhando algumas palavras-chave, e depois vocês pegam essas palavras-chave e vocês vão fazer um texto com suas próprias palavras, ligando diretamente ao que você leu, tá? Esse aí é o exemplo de resumo. Fichamento, pessoal, é muito importante, certo? O fichamento, ele vai ajudar vocês a lembrar o que vocês leram através das citações que vocês vão usar no fichamento. Ele vai ajudar você a manter os registros, certo? E vai fazer com que você ganhe tempo. Como, Luciana? É muito parecido com o resumo, só que ele tem um modelo, né? Vou dizer que é um modelo para vocês, mas você lê o texto sem parar, a primeira vez. Depois você vai ler o texto sublinhando, não palavras, mas sim parágrafos inteiros. E depois vocês vão escolher o modelo de fechamento e colocar essas citações, que são essas palavras, esses parágrafos que vocês grifaram no modelo que vocês querem de fechamento. Esse aqui é um modelo de fechamento que eu uso, né? Eu gosto muito. Vamos aqui, ó. Você usa título, então eu coloco os autores, o tema principal do capítulo do livro que você leu, a referência, certo? Aqui é um exemplo de referência, pessoal. No nosso livro, acho que na unidade 4 explica como fazer. Aqui são as citações que vocês vão colocar, no mínimo 10, certo? Do jeito que consta lá, não é igual ao resumo com essas palavras. É do jeito que consta lá. Então, se você pegar um parágrafo de 3 linhas, você vai digitar as 3 linhas e colocar aqui. Se você pegou um parágrafo que tem 2 linhas, você vai colocar e bote as páginas. P.30, P.26.
olha o modelo, abre aspas, coloca o texto que você digitou, aquele parágrafo que você gostou, fecha aspas e coloca, abre parênteses, P ponto, a página, fecha parênteses, tá certo? Depois você vai fazer um resumozinho de 5 linhas, pra gente saber mais ou menos o que foi que você fez, né, de leitura, e o local de coleta desse livro, pra você nunca esquecer, tá? Nesse momento, a gente vai agora falar sobre as técnicas de coleta de dados, pessoal. Alguns de vocês já receberam em casa alguém do IBGE com a maquininha ou com... Antigamente, eu já fiz uma pesquisa do IBGE, a gente trabalhava com os formulários. Mas hoje a tecnologia, né, as pessoas andam com um mini computador, né, de mão, Palm Top, acho que o nome é esse. E aí eles fazem perguntas, mas eles fazem perguntas, pessoal, é de uma amostragem, não é que todo mundo do bairro vai ser entrevistado. Ele pega uma amostragem de 25%, 35% daquela população e aplica. Por isso que é quase um sorteio, se você receber o pessoal do IBGE, você foi sorteado, né? Vamos continuar aqui. Então, tem como objetivo, né, obter informações sobre a realidade. Nós vamos agora aprender 2 tipos de coleta de dados, o questionário e a entrevista. Tem diferença, tem gente que acha que é a mesma coisa, e não é, tá? Enfim, tem uma parte aqui interessante para trabalhar com vocês, ainda sobre coleta de dados. Ainda não iniciei as explicações sobre questionário e entrevista. As coletas de dados, elas podem ser diretas ou indiretas, certo? Ó, as indiretas, como a própria palavra fala, né, gente? Indireta é antes de ir para campo, porque vocês precisam coletar dados antes mesmo de ir no local da coleta de dados. Ah, eu quero fazer uma entrevista numa empresa, numa indústria, numa comunidade, numa instituição. Mas antes de você ir, você tem que fazer uma pesquisa antes. Aí a gente chama pesquisa indireta de dados sobre aquele local. Tá? E tem as fontes primárias e as fontes secundárias. E aqui tem os exemplos de cada uma delas. Mas, Luciana, eu vou para lá, eu quero coletar dados lá, diretamente no meu objeto de pesquisa. Aí você pode aplicar entrevistas, estruturadas ou não, observação direta, né? Vocês vão lá só para observar, não faz nenhuma pergunta, só faz anotações, aplicar questionários, fotografia, formulários, que é muito parecido com questionário, diagnóstico de grupo e diário de campo, tá? Então, são essas dicas de técnicas de coleta de dados direto. Aí vocês leiam com mais calma lá no e-book, tá certo? A gente vai agora estudar as 2 técnicas mais utilizadas pelos universitários, que são as entrevistas e os questionários, certo? A entrevista, ela é mais ligada ao quê? A uma interação, certo, pessoal? Uma interação. A interação, ela geralmente é social, ou seja, você vai lá para conversar com as pessoas, para aplicar uma entrevista com palavras subjetivas, com perguntas subjetivas, né? Tá certo? E aí você fica de frente a frente com a pessoa e faz as perguntas através de um formulário que você vai levar, né? Prévia, né? As perguntas prévias, tá? As entrevistas, elas podem ser estruturadas e não estruturadas, certo? Estruturadas e não estruturadas. As estruturadas é que você já leva um roteiro prévio, aquela quantidade de perguntas. Não vou aumentar, só quero aquelas perguntas, então chama estruturadas. E a não estruturada é que você, além de fazer uma prévia, você vai fazer outras perguntas, porque o roteiro não está fechado. A maioria de nós usamos a não estruturada. Aqui tem alguns procedimentos que a gente tem que fazer quando a gente está diante de uma pessoa para aplicar uma entrevista, gente. Marcar com antecedência de um dia, hora, local e pessoa a ser entrevistada. Seja objetivo, já que as entrevistas muito longas podem se tornar cansativas. Procure encorajar o entrevistado para as respostas, evitando para que ele se sinta falando sozinho. Anote as informações do entrevistado. Caso use um gravador, não deixe de pedir permissão para tal. Lembramos que o uso do gravador pode inibir o entrevistado. Você pode até gravar, mas deixa no celular, você bota o celular embarcado assim pertinho de você. Se a pessoa, ela sabe que está sendo gravado, você tem que avisar, mas ela não fica olhando direto, né, gente?
E o questionário, assim. Então, geralmente as pessoas aplicam o questionário com perguntas fechadas, né? São as perguntas objetivas, famosas perguntas objetivas, né? E ela é mais rápida, mas ela precisa de uma quantidade maior de pessoas respondendo. Na entrevista, são perguntas abertas e subjetivas, tá? Lembrando para vocês essas informações. O questionário são perguntas objetivas e tem que ter as opções que o pessoal vai marcar qual a melhor opção. Você pode estar de frente com a pessoa ou não, pode mandar por e-mail, deixar lá o formulário e as pessoas responderem. Tem formulários com respostas fechadas, que é aquela totalmente objetiva, e as questões abertas, né? E podem ser misto. Todo questionário, o objetivo deles são perguntas objetivas, tá, gente? Mas as que são de respostas abertas, você pode botar perguntas objetivas e subjetivas, mas não muitas, só 3 no máximo. Você já ouviu falar da escala de Likert? Vocês já responderam alguma vez numa entrevista que tinha assim, ó, de 1 a 5, muito, ótimo, razoável, raramente, constantemente, sim, não, talvez. Então, assim, escala de Likert é aquelas que você tem uma escala e você vai marcar qual a opção que mais te agrada naquele momento, né? Por exemplo, concordo totalmente, concordo, indiferente, discordo totalmente, escala de Likert, tá? Quais são as dicas para a gente elaborar um questionário? Muito fácil, gente. Elabore perguntas ordenadas em sequência lógica, claro. Elabore perguntas que realmente tenham relação com o objetivo do estudo. Começar com perguntas fáceis e deixar as difíceis para o final, porque as pessoas têm que se sentir bem na hora de responder. Começar com perguntas mais impessoais, deixando as mais íntimas no final. Verificar se o participante tem realmente condições de responder as questões, porque se ele não está sabendo ler, não está sabendo interpretar, é melhor você perguntar e você marcar, tá? Então, esse aqui, pessoal, foi a unidade 3, certo? Na unidade 4, você vê exatamente as regrinhas da ABNT, vê forma de citações, dê uma lidinha, tá certo? Espero ter contribuído com vocês, reforçado a aula. Se tiver alguma dúvida, pergunte ao seu tutor, tá? E pode mandar mensagem para mim, eu estou dando boas-vindas nas salas. Vão lá no fórum de apresentação, se apresente, vai lá no fórum Diagnosticando Seu Conhecimento, coloque sua resposta, tá? Eu espero vocês lá. E não esqueçam as atividades de vocês, tá? Um grande abraço e até mais. Muito obrigada.